Isaías capítulo 6, verso 1, começa com a palavra ano, no ano. Abra aí sua Bíblia. Isaías 6, 1. Amém? Do 1 ao 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam e clamavam: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E disse eu: ai de mim, que sou um homem de lábios impuro, e que habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou até a mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz, e tocou os meus lábios e me disse: vede isso que toca os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Depois disso ouvi uma voz que dizia por trás de mim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me, envia-me. Isso, deixa eu conversar com você, porque foi um ano muito especial para Isaías. Eu queria hoje transformar profeticamente no ano que Isaías viveu. É isso, eu queria que estabelecêssemos uma conexão com isso. Mas o que tem de especial nisso, pastor? É isso que nós vamos olhar. O texto diz que aquele ano foi o ano da morte de Uzias. O texto diz que naquele ano foi o ano que Isaías viu a glória de Deus. O texto diz que naquele ano Uzias morre, Isaías vê a glória de Deus e é arremetido a ter uma visão franca a respeito de si mesmo. O texto diz que posterior a uma visão de si mesmo, ele estabelece uma atitude de confessar e reconhecer o que está acontecendo com ele. E é o ano em que ele recebe o chamado para desempenhar uma grande missão. Ou seja, um ano muito especial para a vida daquele homem. E eu quero fazer hoje uma adaptação disso para a nossa realidade, para a nossa vida. O ano em que morreu o rei Uzias. Diz assim para mim, repete: o ano que morreu o rei Uzias. Quem é o rei Uzias? Na estrutura de Isaías, Uzias me parece ser aquele que, enquanto vivo, impede que Isaías tenha um encontro de verdade com Deus. Enquanto Uzias está vivo, me parece que Isaías tem dificuldades em se encontrar com Deus. Mas no ano em que Uzias morre, Isaías tem uma visão de Deus. O que isso significa? Que hoje nós vamos fazer uma adaptação. Que ano é o de 2020? O ano que morreu o rei? Isso. Agora você vai trocar. O ano de 2020 vai ser o ano que vai morrer tudo aquilo que te impede de ter um encontro verdadeiro com Deus. Quem é Uzias? Esquece Uzias. 2020 é o ano que vai morrer o Roberto, seu namorado. Porque seu namorado tem te impedido de ver a glória de Deus. Tem te dado condições de ver outras coisas. 2020 é o ano que vai morrer a preguiça. Que impede você de estudar, de se dedicar, de trabalhar, porque a sua preguiça é o seu Uzias. Não esqueça esse nome, que é para nunca mais você esquecer. Pastor, vai morrer marido? Vai. Isso é quase um genocídio. 2020 é o ano que esse marido seu, esse cavalo, vai morrer. Mas vai morrer mesmo? Vai morrer. Não fisicamente,
Até porque a senhora merece ele. Escute só. Não vai morrer esse homem ruim e vai nascer um homem íntegro, generoso, romântico, honesto. 2020 é um ano em que vai morrer aquilo que te impede de viver uma vida próxima com Deus. Amém? Estou vendo que você está ficando animado. Então quem é Uzias? Uzias é a rede social que te impede de ter uma vida com Deus. Uzias é o grupo do WhatsApp que te manda umas imagens esquisitas. Entendeu? Eu não sei quem é o seu Uzias, porque Uzias é muito personalizado. É praticamente um Uzias para cada um. E 2020 é o ano que ele vai morrer. Isso. O que te separa de Deus? O que te separa de ler a Bíblia? O que te separa de orar? O que te separa de uma vida decente, íntegra? Vai ter que morrer. Entendeu? Porque chegou o melhor ano da sua vida. O incrível e sensacional está esperando você. E deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tem panelinha. Entendeu? Deus está esperando uma decisão sua. Por quê? Presta atenção. Uzias vai ter que... E como é que Uzias morre? A tiro. Sim ou não? Não. Uzias morre a facada? Asfixiado. Como é que Uzias morre? Inanição. Fome. Nós vamos parar de dar comida para Uzias. Vamos parar de sustentá-lo na nossa vida. Ele vai morrer porque nós não vamos mais alimentar. Nós não vamos dar comida para Uzias. Entendeu? Eu aprendi que Uzias não morre de morte natural. Não. Ele tem que morrer assassinado. E de fome. Você vai pegar... Eu lembro uma vez que eu estava num hotel desse de luxo. Madrugada, perdi o sono. E fui ver televisão. De repente passei. Lá para de madrugada. Passei por aquele canal. Sabe aqueles? Eu não sabia que tinha aquilo lá. Passou aquela imagem. Menino. De repente escutei uma voz falando: vai lá, Cláudio. Falei: não, rapaz, eu não posso ir lá não. Eles estão fazendo uns negócios lá, ó. Não. E aí Uzias começou a falar, porque eu sei que era ele. Vai lá ver, Cláudio. Eu posso falar a verdade para vocês? Eu estava finzão. Eu estava, porque o hormônio não aceita Jesus. Eu estava. Aquela voz começou a falar comigo: vai lá ver, Cláudio. Eu falei: não vou. E a voz falava: vai ver, bobo. O que eles estão fazendo. Eu falei: eu sei o que eles estão fazendo. Eu quase não faço, mas sei. E aquela voz falava, mas ela falava com a veemência. E aí então, eu fiquei alimentando aquilo, falando comigo: vai olhar, Cláudio, vai olhar, Cláudio. Mas aí eu peguei o controle e fiz assim, num botãozinho. Puf! A imagem fez assim, ó. E a voz ficou: vai olhar, vai olhar, vai olhar. Vai olhar. À medida que eu parei de alimentá-la, ela foi enfraquecer. Ela foi enfraquecer. À medida que eu parei de alimentar. Pois é. Está na hora de pararmos de alimentar tudo aquilo que nos separa de Deus. E criarmos um ambiente de alimentação para tudo aquilo que faz Deus se revelar na nossa vida de forma incrível, de forma sensacional. Porque é para este ano que a igreja e que a palavra de Deus está nos direcionando. Amém? Isso. O Uzias da nossa vida tem que morrer de fome. O ano que Uzias morre, ele vê a glória de Deus.
eu aprendi uma coisa muito preciosa quando pessoas têm um encontro com Deus. Maria, ela tem um encontro com um anjo, mensageiro de Deus, que quando aparece para ela, falando coisas sobre o seu futuro, Maria olha para quem? Para ela mesma e diz: eu não posso engravidar, porque eu sou virgem. Quando Moisés tem um encontro com Deus na sarça, ele diz para Deus: eu não posso ir ao Egito, já sou velho demais, pesado de língua. Quando Gideão tem um encontro com Deus, através de um anjo que diz que ele vai libertar o seu povo dos midianitas, ele diz: eu sou o mais pobre de uma tribo que é a mais pobre em Israel, Manassés. Eu sou o menor da minha casa. Porque preste atenção, todas as pessoas que encontram com Deus de verdade não tem tempo para olhar para a vida dos outros. Se você anda olhando para a vida dos outros, se o outro está vivendo com Deus, se não está vivendo, se o outro está fazendo, se não está fazendo, se o outro está isso, está aquilo, eu quero te dar uma notícia: você não está na presença de Deus, que na presença de Deus a vida do outro não te interessa até que a sua mude, a ponto de mudar a dele. Você consegue entender isso? Me dá um pouquinho mais de retorno aqui, por favor. Você consegue entender? Quando Isaías tem um encontro com Deus, ele olha para quem? Para ele mesmo. Porque quem se encontra com Deus consegue enxergar si mesmo de verdade. Hoje, quando vemos pessoas, e é assim que funciona, quer ver? Um indivíduo que está fora da presença de Deus, conversando com o outro. Viu o que fulano está fazendo? O outro diz: vi. Que absurdo. Quando alguém que está longe da presença de Deus vai conversar com alguém que está perto de Deus e diz assim: viu o que o outro está fazendo? Estou sem tempo, irmão. Estou focado em experimentar o que Deus tem para mim, em viver o incrível, o sensacional. 2020 vai ser o ano que nós vamos nos encontrar com Deus, porque nós matamos Uzias. Amém? Eu não sei qual é seu Uzias. Você que tem que saber. O que te separa de Deus? O que te afasta de ver a glória de Deus na sua vida? Você precisa identificá-lo, sim, e matá-lo. Banir esse comportamento, banir esse ciclo de amizade, esse ambiente de conexão, de conectividade que você mantém. Isaías, diante de Deus, ele olha para si mesmo. E quando ele olha para si, ele vê algumas coisas desagradáveis. Ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Por quê? Porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha o que Isaías está dizendo: eu estou com meus lábios impuros, com meu comportamento incorreto, com minha maneira de viver inadequada, porque eu comecei a me relacionar com um tipo de pessoas, com ambientes que se tornaram para mim os meus Uzias. Diante de Deus, ele olha para ele mesmo, e quando ele olha para ele mesmo, ele vê suas mazelas. Eu tenho andado bastante, não apenas na minha nação, em muitos lugares, e eu tenho visto o que faz diferença na vida das pessoas de verdade. Independente do lugar onde elas estejam, da estrutura da igreja que elas fazem parte, de seu nível de escolaridade, de situação econômica, eu vejo pessoas vivendo o incrível quando resolvem andar com Deus numa vida de santidade, de santificação, uma vida séria para com Deus. Quando Isaías olha para ele, o que ele vê? Ele vê ele. Não é o que está acontecendo na vida, não. Olhando para mim, o que eu tenho? Eu tenho lábios impuros. Sou capaz de detectar o que me trouxe isso? As más companhias corrompem os bons.
Pautado nisso, eu, Isaías, me encontro com Deus e digo: Uzias morreu, eu me encontro contigo, olho para mim mesmo, descubro quem eu sou, minhas deficiências, e exponho essas deficiências diante do Senhor. E aí ele diz: então, um serafim traz na mão, tirada do altar com uma pinça, com uma tenaz, uma brasa viva. E essa brasa viva vem para tocar o quê? Os meus? Isso. Aqui representando Isaías. O problema que ele disse que era onde? Eu sou um homem de lábios? Então o anjo vem para tocar na sua deficiência. Gente, entenda uma coisa: justificativa nenhuma transforma seu fracasso em sucesso. Qualquer coisa que você traga para justificar, o que é? Você quer trazer um trauma? É isso? Você quer dizer para mim que você tem dificuldade de vencer porque seu pai era um pai relapso, omisso, agressivo, grosseiro, violento? É isso? Você quer botar sua fraqueza, sua derrota no bullying? É isso? Você quer botar sua falência, sua estrutura ruim na conta da política? Você quer culpar a quem por sua derrota e pelo seu fracasso? Qualquer desculpa que você venha dar para seu fracasso, ele continua sendo fracasso. Não procure desculpa para seu fracasso, descubra de onde é que virá o seu sucesso. É isso que nós precisamos entender. Meu pai casou 8 vezes. Tive tentativa de abuso sexual? Tive. Passei dificuldade financeira? Passei. Tinha roupa maneira para usar igual os outros meninos? Não. Fui dar meu primeiro beijo com quase 18. Hoje tem menina aí de 10 que já beijou. Eu beijava espelho para treinar. Tu pensa que eu sei que tem muita gente rindo de mim aí que já beijou também. Hoje eu estou melhorzinho, era feio. Mamãe me dava mamadeira com um pedaço de madeira, de longe. Mas tudo isso poderia ser usado para justificar o meu fracasso, sim ou não? Mas Salmo 27:10 diz assim: ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, jamais te desampararei. Eu queria que você parasse de olhar para as coisas que realmente podem ser muito relevantes para fazer com que seu casamento se destrua. Mas você tem que olhar para seu casamento agora em 2020 e falar assim, repita, levanta a mão comigo os casados. Abaixa a mão agora, meu sentimento. Todos os casados digam assim: meu casamento não tem rota de fuga, não tem saída de emergência. Eu sou casado para sempre. Essa pessoa que eu casei não é o que eu queria, mas é o que deu para arrumar. E agora eu vou com ela até o fim, porque Deus é o sucesso do meu casamento. Você quer motivo para divorciar? Tu tem muito. Esse dia uma moça falou assim: pastor, meu marido é muito diferente de mim. Falei: menina, você não sabe nada sobre diferença. Eu e minha mulher, água e óleo. Só parece que mistura quando sacode. Mas eu sou casado há 28 anos. E já falei com a minha mulher: eu vou com ela até o fim, ou na alça ou no caixão. Mas eu vou, de preferência na alça. Certo? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Aí, fica com a mão levantada, que essa é mais difícil. 2020 vai ser um ano de transformação na vida de seu filho.
Toda palavra negativa que deram a respeito dele vai cair por terra, amém? Isso. Pode baixar a mão. Agora para seu filho ser bênção, às vezes você tem que ajudar ele a achar os dias dele. Você está sem tempo, né? O ativismo tomou conta de você. Gente, nós precisamos tomar decisões. Sua vida financeira precisa mudar. Mate os dias que está fazendo você perder. O que é o seu casamento? Descubra onde é. Mas o grande conflito é que fora da presença de Deus, nós só conseguimos enxergar o defeito dos outros. É na presença de Deus que eu olho para mim mesmo, porque não dá para acusar ninguém. Eu trabalho com família, às vezes eu brigo com minha mulher, eu vou para a presença de Deus falar mal dela. Eu vou mesmo. Chego lá e falo: Senhor, caramba, hoje essa mulher ruim mesmo. Você ouviu o que ela fez comigo? Ela falou isso comigo, falou isso, ela fez isso. Poxa. Mas aí, meu coração vai quebrantando, e eu vou me aproximando dele. Aí ele começa: olha o que você falou, Cláudio. Olha o que você fez, Cláudio. O senhor está do lado dela, é isso sim. É isso que eu estou notando. Não concordou comigo em nada. Só está falando. Porque diante de Deus, Deus não vai mostrar ninguém além de você. Você está entendendo? Porque é uma postura sua com Ele que vai te dar vitória sobre todas as coisas. Ô gente, para de potencializar o Satanás. Endividou por causa do diabo. O diabo lá compra alguma coisa? Há um inimigo, pastor, ele está furioso. Nunca soube que ele estava calmo? Não tem lexotano nesse ambiente. Então deixa eu falar uma coisa para você. É postura. Está vindo aí um ano e ele muda nada. O ano não muda nada. Você quer ver? Chegando aqui tem umas árvores. Dia 31. Dezembro é 31? Dia 31, quando você vier para o culto do virada, passa perto das árvores e olha para ela direitinho. Deixa virar o culto. Na hora de ir embora, vai lá de novo e dá uma olhada para a árvore e vê se mudou alguma coisa. Porque a mudança está em nós. Vem aí um ano onde nós vamos estar perto de Deus, porque matamos aquilo que nos separava dele. Vem aí um ano que eu vou me aproximar de Deus, e Deus não vai me mostrar o governo, não vai me mostrar os vizinhos, não vai me mostrar os irmãos da igreja, não vai me mostrar o pastor. Deus vai fazer com que eu tenha uma visão nítida a respeito de mim mesmo. Vem aí um ano onde depois de tudo isso Deus vai me dar força para que eu consiga confessar a minha situação, e vai enviar anjos para me purificar, para me dar condições de viver ao lado dele. Está na hora de tomarmos um posicionamento. Mas alguns estudiosos dizem que havia um certo parentesco, uma certa proximidade entre Uzias e Isaías. E aí eu fico pensando, se ter Uzias vivo não levava algum benefício para Isaías. Porque tem gente que não quer matar Uzias porque leva algum benefício dele vivo. Entendeu? Não finge que não entendeu não, que eu desenho. Tem gente que Uzias é legal porque traz um prazerzinho, um dinheirinho fácil. Não é para o outro não. Eu vejo mulher fazer assim, ó. Não faz assim, faz assim, ó. Não é por outro não. Entendeu? Tem gente que com Uzias vivo ganha um benefíciozinho. Então a pessoa olha para Uzias e diz assim: coitadinho,
Uzias nem é tão ruim assim. Meu irmão, se te impede de ver a glória de Deus, de se aproximar de Deus, é nocivo para você, sim. Não brinque com nada que queira te separar de... Porque é lá que está a nossa vitória. É na presença dele. Ô gente, o Carlito é amigo, sabe? Olha só, eu vou nesses congressos, nesses lugares. Pense nos pregadores, mas pense nos pregadores dos pregadores. Pensa. Os caras extraordinário. E lá naquele meio, quem é que está lá? Eu. Mais ordinário do que extraordinário. Aí chego, o pessoal quer me ouvir. Aí esse dia um cara falou assim: ô Cláudio, não concordo com isso. Falei, com o quê? Com essa popularidade que Deus te deu. Eu falei, querido, reclama na administração. Escute só. Eu vou fazer 51. Dia 1º de janeiro. Olha, eu já começo o ano envelhecendo. Você pensou que eu tinha mais, né? Pois é, que morei um tempo perto da praia e a maresia me comeu. Não, na verdade. Mas eu vim nesse mundo para me divertir. 2019 foi o melhor ano da minha vida. Botei cabelo. Você lembra que eu não tinha? Comprei, menino. 2019 venci uma depressão que me atacou. Em 2019 foi... Eu ainda estou aguardando, assim, porque diz que o melhor fica para o final. Lá que eu ganho mais cabelo. E eu estou satisfeito não. Estou não, porque o 2018 eu achei que era o melhor ano. Achei até que eu ia morrer. Falei, está tão bom que Deus vai me levar. É muita vitória, um ano só. Acordei vivo no dia 1º. Aí entrou 2019, que pensa, tirei onda. E aí, eu venho pregar num evento desse, converso com os pastores que estão me dizendo, que estão ativando a igreja para ir para 2020, um ano extraordinário, sensacional, impactante. E quem é que está num negócio desse? Então, meu irmão, eu estou entendendo que Deus está me levando para o melhor ano da minha. É isso aí. Então pare com essas coisas. Pastor, eu estou sofrendo, pastor, você não sabe. Vai perturbar outro. Tem gente que eu nem pergunto, mas... gente, tem gente tão ruim lá na igreja, aqui não, lá, que se o diabo me perguntar se deve levar para o inferno, eu não recomendo. Se vier pedir referência, eu digo, se tiver um ambiente para desintegrar. Então, pelo amor de Deus, a igreja está promovendo um ambiente, é todo dia, noite, é todo dia. Vocês já estão quantos dias aqui? Não é possível. Se depois de tanto culto sequencial, falando para você ganhar, se tu perder, você merece. Não, eu não vou ter nem pena de você. Então se prepara, porque está vindo aí o extraordinário. Para quem matar o Uzias. Quem aqui vai matar o Uzias? Eu não sei se você reparou na pergunta que fiz. Mas se eu perguntasse de outro jeito, quem aqui tem Uzias? Quase ninguém levantaria a mão. Queria ficar com vergonha. Mas quando eu falei, quem vai matar, se você vai matar, porque tu tem. Já denunciou. E vamos matá-lo de quê? De quê? Se nós vamos matar alguém de fome, que nos separa de Deus, nós vamos alimentar alguém que nos aproxima de Deus. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Vamos começar a dar comida para ele.
Entendeu? Porque quando você estiver assim naquela briga, Uzias fica fraco. Porque Uzias às vezes demora para morrer. Mas se você enfraquecer ele, já ajuda. Entendeu? Por exemplo, passa uma mulher bonita, você quer olhar. Se Uzias estiver forte, ele fala o quê? Olha, olha! Se Uzias estiver fraco, a mulher já passou. Quando ele fala olha, já está passando um homem. Isso. Vamos pegar esse ambiente gostoso e divertido. Eu nunca pensei que um ambiente de morte ia causar tanto riso. Isso é quase um funeral. Porque está na hora de banir da nossa vida aquilo que nos afasta de Deus e alimentar aquilo que traz Deus para perto. Meu irmão, porque quando Deus chega, acabou. Entendeu? O casamento está acabado. Deus chega e fala assim: acabou, acabou. Ô queridinho, acorda. Essa mulher precisa de um novo homem e eu não posso dar outro. É você mesmo? Então agora eu vou transformar você. Acabou. Essa empresa sua está falindo, Deus chegou, acabou a falência. Essa burrice dominava a sua mente. Essa jumentalidade, não é verdade? Deus vai trocar um jumento por um alazão. Já é uma boa mudança. Então se prepare, porque Deus vai fazer. Mas Deus vai fazer à medida de nossas decisões. Porque vida com Deus é uma parceria. Posso ouvir um amém? Amém. Eu queria que você ficasse de pé agora. É só quem estava sentado, porque já tinha um pessoal lá atrás em pé. Isso. Feche seus olhos. Eu queria uma música sagrada aqui. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Eu sei que vai ser complicado, mas pelo menos eu vou fazer a minha parte. Feche seus olhos, pô. Só porque eu sou carioca, tá achando que eu vou te roubar? Tem algo de valor? Segura. Feche seus olhos. Me ajude aí, um músico. Eu queria que, se você hoje, olhos fechados, se hoje, eu não quero saber o que é, não quero invadir sua privacidade, mas se hoje você está detectando um Uzias que tem um nível de autoridade sobre a sua vida muito intenso, eu não quero saber o que é, eu não quero te expor, não é nada disso. Nós queremos criar um ambiente onde ele seja detectado e que ele comece a não ser mais alimentado. Ninguém quer te expor. Nosso propósito é te promover ao nível que Deus tem para você. Então, se hoje, talvez o seu Uzias seja o seu nervosismo, seja a sua bipolaridade, eu não sei. Talvez o seu Uzias seja uma patologia, uma doença, eu não sei o que é. Mas se você hoje é capaz de detectar um Uzias em plena forma, extremamente forte, a ponto de te causar problemas diários, corriqueiros, cotidianos, eu queria que você trouxesse o seu Uzias para cá, agora, em nome de Jesus. Se você é capaz de detectá-lo com alto potencial na sua vida, não tenha vergonha. Ele quer destruir seu casamento, seus filhos, seus pais, sua vida com Deus. Sai do seu lugar e traz ele aqui. É uma decisão sua. Isso, não fica com vergonha não, porque é muita gente. Traz para cá. Não, pastor, meu Uzias, ele até que aparece, mas eu já estou conseguindo lidar um pouco com ele. Então fica quietinho onde você está. Eu estou dizendo aquele que realmente ele está com uma potencialidade extraordinária, tentando te impedir de vir aos cultos, de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, fazendo com que você discuta com seu marido, com seus filhos, fazendo com que você esteja desenvolvendo um quadro depressivo. Vem para cá atrás, seu Uzias. Isso. Nós já estamos profetizando aí para o próximo ano.
Então é um ano. Você hoje vai começar a reduzir a alimentação dele. Talvez no início você vai ter um pouco de dificuldade. Volta e meia você ainda vai dar uma colherzinha para ele aí ainda. Ele vai se manter vivo. Sim, mas diminua a alimentação. E alimente o Espírito Santo. E você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou estar orando e passando a palavra para o pastor Carlito. Mas, igreja, me ajude aí em oração. Estenda as mãos para cá, você que ficou aí, ó. Vamos estender as mãos para essas pessoas que trazem consigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar os nossos irmãos agora, que como Isaías, Senhor, pois hoje aqui cada um deles se transformam agora no Isaías. Te entregamos o Uzias, o rei, o monarca que administrava, que regia. Hoje teus filhos trazem essas fortalezas emocionais, materiais e financeiras, que se tornaram e foram identificadas como Uzias. Aquilo que atrapalha a comunhão, a paz, a felicidade, a interatividade entre eles e o Senhor. Isaías era teu servo, como teus filhos e filhas aqui também são. Quem imaginaria que um homem como ele diria: eu tenho lábios impuros, porque diante de ti nossa máscara cai. E aí estão teus filhos, prontos para viverem um novo tempo, prontos para viverem uma nova etapa, porque este é o ano da morte de Uzias. Ele começa a morrer hoje, uma morte paulatina, é verdade. Uzias não morre de morte súbita. Ele lentamente vai perdendo suas forças, vai enfraquecendo. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos nossos irmãos agora, que só estão aqui na frente, porque como Isaías tiveram um encontro contigo. E quando nós encontramos contigo, Senhor, nossas máscaras caem, nossas preocupações do que os outros vão pensar a nosso respeito deixam de ter sentido, porque o que tem sentido é estar do teu lado, na tua presença. Então, Espírito Santo, nosso companheiro de jornada, seja hoje o agente na vida de cada um desses que aqui estão, que tem a proposta de te alimentar, Espírito Santo, de fortalecer a sua presença em seus corações. Nós te damos graças, ó Deus, porque 2020 vem aí, e ele vem como o melhor ano de nossas vidas. Você pode fazer barulho aí? Marcos 9:14. Alguns dizem que numa viagem o percurso é mais importante que o destino. Talvez isso seja aplicado de uma forma muito positiva em diversas áreas da vida. Não sei se poderíamos fazer a mesma aplicação no que tange a salvação. Mas esta visão diz sobre aproveitarmos as oportunidades, as belezas, as instruções que vamos receber durante esse percurso. Conseguimos parar um pouco, olhar pela janela, observar a beleza, aproveitarmos o percurso, porque às vezes estamos tão focados no destino que deixamos de aproveitar aquilo que acontece nesse percurso, nessa trajetória. Eu quero compartilhar com vocês, hoje nós estamos numa temática que fala sobre parceria. Alguém que se feriu tanto no percurso, que se machucou tanto no percurso, que quando ele está diante da possibilidade de viver o incrível, o extraordinário, suas feridas, suas dores, suas decepções, suas mágoas, quer com lideranças evangélicas,
quer com incompreensão, certas coisas que aconteceram ao longo da sua jornada, ou seja, do seu percurso, que muitas pessoas se abalam, e no momento de viverem o extraordinário, me parece que essas feridas acabam atrapalhando. Vamos dar uma olhada nesse texto e tirarmos dele algumas lições importantíssimas para a nossa vida. Eu vou ler bastante e vou falar pouquinho. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discuti com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem o espírito mudo. E esse, onde quer que o apanha, despedaça-o, ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: há quanto tempo lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e ajudando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. Verso 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Verso 29. E disse-lhe: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continue falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu compartilhar com você algumas coisas que chamaram muito a minha atenção nesse texto. O texto narra a história de um pai que tem um problema familiar. Ele tem um problema para resolver. É um problema desafiador, pois não se resolve com dinheiro. É um problema desafiador que não resolve com um conselho, com uma terapia, com um ansiolítico. É um problema espiritual. Ele tem algo para resolver e, segundo ele, esse é um problema que perdura há muito tempo. Provavelmente esse homem tentou todas as formas de solucionar seu problema. E todas as vezes que ele estabeleceu uma tentativa, o que ele recebeu como resposta foi o fracasso. A história deste homem não se distancia de nós, dependendo do ângulo que gostaríamos ou que queremos posicionar a nossa vida ou o nosso percurso. Eu não sei se você anda buscando e tentando ao longo da sua vida uma resposta positiva
em relação aos seus negócios, ao seu posicionamento financeiro. Eu não sei se você vem tentando e se esforçando há muito tempo para resolver questões matrimoniais. Eu não sei se você vem tentando há muito tempo com a educação, com o encaminhamento de seus filhos. Eu não sei há quanto tempo você vem tentando buscar um espaço ministerial, se encontrar a nível de ministério. Eu sei que este homem há muito tempo vem tentando resolver a sua situação, e todas as vezes que ele tenta, a resposta é negativa. O que ele tem é o fracasso como final. Apesar de seus esforços, de sua tentativa, de todo o afinco, de toda a dedicação, e por que não dizer, de muita fé, de acreditar que vai acontecer, mas nada acontece. E o que esse homem faz é ouvir que existe alguém que pode resolver seu problema. Existe alguém que anda passando por suas terras, por seus bairros, por onde ele mora e por cidades periféricas à sua residência. Alguém que pode fazer por ele o que ninguém nunca fez. Este homem está buscando uma solução o tempo inteiro da sua vida. E o que ele obtém como resposta é sempre fracasso. É sempre retornando. É aquela história, eu nadei e acabei morrendo na praia. É sempre vendo quando as coisas parecem que estão indo, em algum momento elas resolvem retroceder. Isso é o que esse homem está fazendo, segundo ele, há muito tempo da sua vida. Desde a infância deste jovem, ele vem buscando a solução. O grande desafio da nossa vida é que por muito tempo nós queremos nos aproximar de quem pode resolver, mas por muitas vezes caminhamos em direção ao endereço errado. Nos encontramos com pessoas que vão nos machucar, nos encontramos com situações que vão nos ferir, com tentativas frustradas, decepcionantes. E por isso me parece que quando nos encontramos com aquele que pode resolver realmente o que precisamos, nosso comportamento fica meio que, ou nossa mente fica meio cauterizada, meio queimada, meio insensível. Este homem agora procura Jesus, é isso que o texto diz. Ele está procurando Jesus e ele não encontra. Mais uma vez, suas tentativas são frustradas. Ele que já tentou tanto agora, ouvindo falar de Jesus, procura por ele, porque ele tem libertado, tem curado, tem ressuscitado, tem feito coisas extraordinárias. Mas o texto diz que na procura por Jesus, ele encontra seus discípulos. E os discípulos, ao lidarem com aquela situação, eles vão tentar resolvê-la. Eles vão dedicar seu tempo, atenção, àquele caso. O caso daquele homem que já tentou resolver tantas vezes e não conseguiu. Sua esperança agora está ali. Provavelmente 10 dos discípulos estão com Jesus, ou estão ali naquele momento. Somente 2 ou 3 estão voltando da transfiguração com Jesus. Eu imagino a expectativa daquele homem. Agora eu estou num lugar diferente. Agora eu estou me aproximando de homens que andam com Jesus, que têm visto seus milagres, que têm provado e vivido experiências magníficas. Então meu caso agora está no local correto e eu vou obter êxito. E o texto diz que aqueles discípulos vão começar um processo de exorcismo sem sucesso. Eu imagino aquele homem olhando aquela situação
e pensando, mais uma vez, não vai dar certo. Mais uma vez, uma frustração, uma exposição, uma vergonha, e eu vou voltar para casa com meu filho ou com a minha situação, como todas as demais vezes. Eu vou voltar para casa com meu menino possesso. A situação toma um vulto, onde uma multidão se aglomera para ver o espetáculo. É a intimidade daquele homem, é sua particularidade, é sua família sendo exposta, porque muitas vezes é isso que acontece. Aliás, esse é o motivo pelo qual nós temos dificuldade de pedir ajuda, porque temos medo de ver a nossa intimidade sendo exposta. Sofremos a humilhação. O que aquele homem está vendo agora é seu menino, que antes ficava possesso dentro de casa, e era apenas ele que via. Mas agora esse menino está no ambiente público, caído no chão. E os discípulos estão tentando expulsar. Os escribas, olhe bem, estão ali. E devido ao fracasso, eles roubam a atenção dos discípulos. Eles começam a discutir com os discípulos, e os discípulos não sabem agora se expulsa o demônio, se explicam, ou se explica por que é que o demônio não está saindo. Então o que nós vemos é meio que uma bagunça, sabe? É a situação daquele homem, mais uma vez, sendo exposta e vivendo uma bagunça. Os discípulos não sabem se expulsa o demônio, se discute com os escribas, o demônio está pegando o menino, o pai está olhando, não sabe o que faz, pronto. E é nesse ambiente de frustração, de decepção e de vergonha que Jesus chega. O cara que Jesus foi procurar, e desculpa a expressão aqui, não tem nem nada a ver com desonra e com falta de reverência. Se quiser o conserto, o indivíduo, o homem que aquele moço foi procurar, acaba de chegar. Ele é Jesus. Ele chega no ambiente. Pronto, está resolvido. Jesus chegou? Não é tão simples assim. Se você pensa que é tão simples assim, você está enganado. Porque às vezes quando Jesus se aproximar de você, Ele vai encontrar no seu comportamento, nos seus pensamentos, nas suas ações, efeito de suas frustrações. Às vezes, o que resolve problema chega, mas ele não pode resolver por causa de suas mágoas, de seus ressentimentos, de suas dores, de seus dilemas, de suas crises, de suas tentativas frustradas lá atrás. Antes de encontrar com Jesus, você encontrou com muita gente. Antes de encontrar com Jesus, você enfrentou muitas situações. E essas situações podem ter deixado em você, em mim, coisas, traumas, dores, que quando nós nos encontramos com Ele, que teríamos tudo para viver, o que Ele pode fazer? Uma casca, uma crosta, uma redoma, tomou conta de nós. Muitas pessoas estão na igreja, são pessoas extraordinárias, trabalhadoras, gente lutadora que faz de sol a sol e come pão de dores. Gente boa, sofrendo. Será que Jesus não está comigo? Ele chegou, querido. Mas quando ele chegou, ele encontrou você ferido, machucado, decepcionado, ludibriado, enganado. Você está diante daquele que pode resolver seus problemas, mas ele não pode. Não porque não tem poder, mas por toda esse invólucro, toda essa embalagem, tudo isso que está te cercando.
Quando Jesus chega, presta atenção, Jesus chegou. Quando Jesus chegou, a multidão, está escrito aí. E logo a multidão, verso 15, volta para mim, companheiro, e bota aí, verso 15. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Preste atenção. Quando Jesus chega, a multidão não quer mais saber do demônio. Quando Jesus chega, a multidão não quer mais saber da discussão dos discípulos com os escribas. Quando Jesus chega, a multidão vai para ele. Mas os discípulos continuam sob pressão. Os escribas estão discutindo. E Jesus entra para defender os seus. E não olha para a multidão e diz para os escribas: o que é que vocês estão discutindo com a minha turma? Qual é o problema de vocês? É um ambiente extraordinário. Jesus agora está envolto numa multidão. Tem escribas, tem discípulos e tem multidão. Olhe bem, é um prato cheio para ele. É uma boa oportunidade para fazer, no mínimo, 4 classes voltarem para casa com experiências extraordinárias. Os discípulos que voltam com dúvidas que serão esclarecidas em casa. O pai que volta para casa com um menino que fora possesso, mas que agora está liberto para sempre. Os escribas que vão aprender uma grande lição e a multidão que vai ter visto algo extraordinário. O que eu quero que você entenda aqui é que muitas vezes o nosso problema, ele acontece, ele é gerado para que o nome do Senhor seja glorificado através de nossa vida. Para que pessoas voltem para casa contando experiências que viram acontecer na nossa vida, na nossa família, na nossa história, nos nossos negócios, na nossa igreja. Quando Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo com ele? O homem se destaca e diz: o problema sou eu, Jesus, sou eu. Isso tudo que o senhor está vendo aqui é causado por mim e por um problema que eu trago comigo, que é meu filho, que eu estou tentando resolver há muito tempo. Eu estou cansado de passar por lugares, de tentar, de trabalhar, de me esforçar, sabe? Eu estou cansado disso. Eu nutria a expectativa que eu ia resolver isso com o Senhor. O Senhor não estava, eu falei com seus discípulos, o negócio piorou. Minha situação foi exposta. Quantos de nós não olhamos para a nossa vida e dissemos: estou cansado de ver as pessoas me cobrando dívidas que eu não consigo pagar, de querer coisas básicas que eu não consigo obter, de querer ser feliz com meu cônjuge e eu não consigo, de querer gerar um filho e eu sou estéril, de querer alcançar um posicionamento na minha caminhada de fé e eu não consigo. Por quantas vezes nós temos visto pessoas extraordinárias vivendo dilemas como esse? E agora é isso que esse homem está dizendo: o problema, Jesus, se o senhor quer saber, sou eu, é a minha casa, é a minha vida, é a minha situação. Eu trouxe o meu menino, sabe, que tem um espírito mudo e que pega ele e maltrata meu menino. E depois de tudo isso, de ter convulsionado, de ter vivido toda essa situação, quando ele é liberto, ele sente dor musculares, dor nos ossos, ele sente tudo. E Jesus pergunta para ele: há quanto tempo? Para Jesus não interessa se é 1 ano, 2 anos, 10 anos, 3 meses, 1 dia. Jesus não está perguntando há quanto tempo para saber se aquilo é difícil. Ele está descrevendo a saga que muitas pessoas vivem ao longo de sua história.
buscando soluções, enfrentando fracassos, vivendo tempestades. Isso tem sido tão comum que grande parte dos crentes hoje só vivem discursos de dores, de luta. Como é que está? Estamos num vento, estamos numa luta. Isso não é vida, isso é saga. Quando Jesus pergunta há quanto tempo lhe sucede isso, o homem diz na frente de escriba, de discípulos e de multidão: isso é um problema antigo, moço. Esse demônio pega meu filho desde a mocidade, desde a infância. E onde quer que apanha, ele range os dentes, fecha, espuma a boca, se contorce todo, vira os olhos. E por muitas vezes, moço, ele tem lançado meu filho no fogo para o matar. Se meu filho está vivo até hoje, é por um milagre. Mas muitas vezes eu tive que sarar suas queimaduras. Eu tive que cuidar de suas feridas. Sabe? Então, já que eu estou diante do Senhor, preste atenção. Se ele não tivesse tantas experiências negativas, e segura essa agora que vai doer para muita gente, mas eu tenho que falar. Hoje as melhores experiências com Deus estão sendo alcançadas por novos convertidos. Porque a turma mais velha está tão machucada, tão ferida e tão decepcionada, que se tornaram muitas vezes insensíveis. Acabam achando que salvação tem a ver com tempo de casa, com o tempo que eu sirvo a Deus. Preste atenção. Esse homem agora está diante de Jesus, falando dos seus fatos, de seus dilemas. E ele diz para Jesus o seguinte, verso de número 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Preste atenção no que esse homem, ele está diante de Jesus. Ele pegou seu menino e levou em tantos lugares. Ele traz até para os discípulos. Mas quando ele está diante de Jesus, ele diz: esse aí é meu menino. Se o Senhor puder, olhe bem, se o Senhor puder fazer alguma coisa por nós, porque eu já não estou acreditando mais em nada. Eu estou cansado pra caramba, sabe? Eu estou vivendo num ambiente onde eu entendo poucas coisas. Ou estou num ambiente onde parece que o mal está vencendo. Onde as coisas viraram de cabeça para baixo. Não dá para entender. Ele está diante de Jesus, conversando com, finalmente, ele está diante do único que pode resolver sua situação. E quando ele chega lá, suas cascas, aquela cobertura, que as traições, que as decepções, que os descasos, que as crises, que as humilhações, é ela que sobressai. Sabe? Se o Senhor pode, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. E Jesus vai dizer algo para ele sensacional, segundo o nosso tema mensal. Verso 23. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, preciso de água, por favor. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Obrigado, irmão.
Preste atenção. Eu achei e me perguntei por que é muitas vezes que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus vai dizer que aquela é uma situação particular, meio ímpar, que aquela caça de demônio, ela não sai, ou ela não iria sair por coisas que fazemos no momento. Jesus disse, essa casta de demônio, ela só sai com jejum e com oração. O que Jesus está dizendo, para você resolver esse problema, não é a sua postura de hoje que vai valer, mas é aquilo que você tem feito ao longo da sua caminhada. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos é Jesus chamando o homem para uma parceria. O homem dizendo para Jesus, se o Senhor puder fazer alguma coisa, ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. E Jesus disse, não é assim que vai funcionar. Se você quer se relacionar comigo, não jogue tudo nas minhas costas. Vamos dividir esse negócio. Você pode crer? Tudo é possível ao que agora o problema está estabelecido. Porque quando Jesus diz para ele, eu posso, eu tenho poder, mas vamos fazer uma parceria, você entra com a fé, eu entro com o poder, e a gente soluciona esse caso. Ele vai olhar para as frustrações dele, e ele descobre que ele está diante do Filho de Deus, ele está diante do único que pode resolver a sua situação, mas quando ele tem essa oportunidade, o que ele consegue enxergar é que ele não tem fé suficiente para que isso aconteça. É louco essa situação. O menino dele está possesso aqui, porque o texto diz que quando o menino vê Jesus, o demônio, mas pega o menino e faz um estardalhaço. E Jesus não está nem aí para o garoto. Começa a conversar com o homem. E diz para ele, se nós entrarmos numa parceria, e para nós entrarmos nessa parceria, né, ou se nós entrarmos, se nós somos parceiros nesse negócio, tudo vai se resolver. Você está perguntando se eu posso? Eu posso. Mas tudo é possível para aquele que crê. Jesus faz o homem olhar para ele mesmo. E quando ele olha para ele mesmo, ele vai ter problemas. Porque ele vai identificar coisas que ele viveu, situações que o marcaram. E ele está muito decepcionado, ele está muito ferido. E ele tem uma proposta, cara, teu filho está ali, eu estou aqui, você está aqui. Vamos fazer o seguinte, eu e você nos unimos, eu com poder, você com fé, e nós dois vamos resolver o problema. Pastor, não é assim que funciona? Ah, não é? Uma mulher tem uma menina endemoniada na casa dela. Marcos 7:24. Jesus olha para a mulher e diz, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros. A mulher falou, sim, Senhor, mas os cachorros comem debaixo da mesa as migalhas que caem dos filhos. Jesus disse, mulher, por essa palavra pode ir embora. Vai para sua casa porque o demônio já saiu. Quem expulsou o demônio não foi Jesus, foi a mulher quando se posicionou. O nosso posicionamento faz toda a diferença. Nós precisamos tomar posse da responsabilidade que temos para consertar a nossa vida. Para viver agora de uma forma assertiva. Jesus olha para essa situação e chama o homem. Vem cá, meu filho. Seu filho está ali, eu estou aqui, você está aqui. Eu sou o poderoso, você coloca fé e poder, o demônio sai. O homem olha e diz, eu não consigo. O homem começa a chorar. Ele está a fim de ver o filho liberto. Ele está a fim de consertar o casamento. Ele está a fim de resolver o problema financeiro. Ele está intencionado. Mas ele olha para aquela situação e ele está tão ferido. Ele diz, Senhor, não vai rolar. A única maneira de resolvermos isso é uma coisa. Me ajuda na minha incredulidade. Como incredulidade, cara? Como?
Como é que você pode ser incrédulo diante de uma situação dessa? Enquanto para os discípulos ele vai dizer que os discípulos não podem expulsar, porque não fizeram algo anteriormente, jejum e oração, para o homem, a mensagem está dizendo: o que fez você ficar desse jeito foi não se limpar daquilo que aconteceu com você lá atrás. Está assim de gente, ferida pra caramba. Não tem com quem falar, porque se você for falar de uma liderança evangélica que te feriu, que te machucou, parece que você está falando mal de um santo, de um ungido, e que às vezes até o é, mas num momento de inabilidade te feriu, te machucou. Às vezes nem intenção tinha de fazê-lo, por um homem que feriu a senhora antes desse relacionamento que a senhora vive hoje. E hoje a senhora vive um relacionamento sadio, mas ferida por um abuso, por uma violência que lhe aconteceu lá atrás. Você que é adolescente e jovem, você que tem tudo e não queria envergonhar ninguém, nem a Deus, nem a igreja, nem o pastor, nem sua família, nem a você. Mas quando você está diante de uma situação que você gostaria de viver de forma assertiva, você chora porque não gosta. É uma situação constrangedora. Aquele homem diz para Jesus: Senhor, ajuda, eu preciso da sua ajuda. Porque se o Senhor me ajudar, eu posso ficar livre disso. Se o Senhor curar minhas feridas, curar minhas memórias, curar minhas lembranças, curar minhas mazelas, eu estou a fim de viver isso. Eu venho na igreja, é culto de vitória, a gente pregando, a gente falando, eu já estou chegando à conclusão: ou o senhor tem um grupinho pequenininho, ou isso é a maior farsa do mundo, porque eu estou cansada dessa balela. É uma transformação que nunca acontece, é uma vida que nunca muda, é uma coisa que nunca dá certo. Por quê? Porque às vezes as nossas feridas, as nossas mazelas, as nossas adversidades, quando ele diz: ajuda a minha incredulidade, verso 25. Jesus vendo que a multidão, porque presta atenção, enquanto a situação do cara está acontecendo ali, o pessoal lá de fora está: demônio sai ou não sai? Quer apostar quanto? O demônio não sai, é um demônio teimoso. Sai ou não sai? O pessoal fica lá, porque ninguém, deixa eu te falar uma coisa que vai te ferir tanto, se você já não estiver acostumado e cauterizar, o seu problema não significa nada para a maioria das pessoas. Quando aquele paralítico está no tanque de Betesda, que Jesus se aproxima dele, Jesus falou assim: e aí, ô irmãozinho, está a fim de ficar curado? Qual era a resposta? Sim, claro. Ele falou: sabe o que é, o moço? Estou aqui há tanto tempo, ninguém me leva no tanque, estou cansadão. Esse pessoal não liga para mim não. Quando eu chego lá, já chegou outro primeiro que eu. Pior que o fracasso, sabe o que é? É a indiferença dos outros, é ver que ninguém está nem aí porque nós estamos vivendo. E essa é a grande verdade da maioria. Você acha que o mundo conspira contra você? Que nada. O dia que eu fui sepultar meu irmão, eu estava na porta daquela presbiteriana ali, porque nem a igreja que eu congregava, ou a denominação que eu fazia parte, abriu as portas para eu velar meu irmão. Eu era vice-presidente de uma igreja da denominação. Minha cunhada era diaconisa dessa mesma denominação. E quando meu irmão morreu, eu tive que pedir favor aos outros para deixar ele ser velado. E eu estou na porta da igreja que me acolheu, e sou muito grato. Meu irmão num caixão lá dentro, e eu na porta, olhando para os carros passando, ali quase em frente à policlínica, a rua da policlínica. E eu descobri que a vida continuava do mesmo jeito, inerente ao meu sofrimento e à minha dor. Os discípulos estão ali, é verdade,
a multidão estão discutindo se o demônio sai ou não sai. É meio que uma bolsa de aposta. E Jesus olha pro menino e diz assim, verso 25: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Depois de ter uma conversa com o pai, depois de fazer o pai olhar para si mesmo, olhar para suas feridas, por suas impossibilidades, e não procurar um milagre, não. Agora o assunto não é milagre. Quando o assunto foi milagre, Jesus pergunta, você pode crer? Ele diz, ajuda-me. Eu estou precisando é de ajuda. Esquece o milagre. Ajuda-me. Agora o problema não é mais o menino, é ele. Ele pede, ajuda-nos, a mim e ao meu menino. E Jesus disse, o problema não é seu menino, o problema é você. Você pode crer? Ele diz, ajuda-me. Eu preciso de ajuda. Para eu resolver esse problema, eu preciso de ajuda. Quando ele pede ajuda e ele entende que a questão é ele, Jesus vai falar com o demônio e não com o menino. Espírito mudo e surdo, sai deste menino agora e nunca mais entre nele. Nesse momento, o demônio saiu e o menino ficou quietinho. O que o pessoal falou? Morreu. Ó, o garoto morreu. Agora o demônio não entra mais mesmo, que o menino está morto. E Jesus pega o menino e devolve ao pai, para que ele fosse para casa. Não do jeito que chegou. Aliás, o menino foi para casa sem o demônio e o pai foi para casa sem as mágoas. Pasmem vocês, a maior parte das pessoas que não vivem a história que a Bíblia diz que pode acontecer entre nós e Deus, são por nossas experiências anteriores. Salomé acaba de dançar para Herodes no dia de seu aniversário. Herodes olha para Salomé e diz, minha filha, você dançou tão bem que agora você pode me pedir o que você quiser que lhe será dada, até a metade do meu reino. Nós estamos falando de Herodes, o Grande. É uma oportunidade ímpar de ganhar a metade de todos os bens de Herodes. Mas Salomé pede instrução a uma mulher ferida, magoada, decepcionada por seu passado, Herodias. E Herodias diz para Salomé, filha, não pede a metade do reino, pede a cabeça do João Batista. Eu imagino a Herodias, a Salomé falando, mãe, acorda, mãe, metade do reino, bolsa, sapato, perfume, cabeça do João, o que nós vamos fazer? Porque a mágoa faz você abrir mão de coisas extraordinárias por vingança. Eu queria que você ficasse de pé agora, queria que apagasse um pouquinho da luz, porque vai ser meio vergonhoso. Me ajuda aqui alguém no teclado, num barulho sagrado. Fecha seus olhos. Não apaga tudo não. Aí, tá bom. Apaga só de cá.
Isso. Feche seus olhos. Eu queria te fazer uma proposta nessa noite. Eu queria que você trouxesse para cá as suas dores, suas mágoas, essa situação que você viveu, que de alguma forma está se tornando um impedimento. Eu não estou dizendo que você não tinha razão de ficar triste, decepcionado ou decepcionada, aborrecida, envergonhada, humilhada. Só que isso não pode dominar seu coração. Em nome de Jesus, eu quero usar esses minutinhos que me faltam para orar. Mas é importante você dizer o que disse aquele homem: ajuda-me. Se hoje você é capaz de identificar essas coberturas ruins que estão bloqueando as suas emoções, que estão afetando a sua fé, eu queria que você trouxesse para cá. Se hoje você quer deixar aqui e viver com Deus uma nova etapa, um novo momento, eu queria que você saísse do seu lugar rapidinho e viesse aqui e dissesse: eu preciso deixar isso, essa vergonha, essa mágoa, essa dor, esse ressentimento, essa humilhação. Sai do seu lugar, não fique com vergonha não. Vergonhoso é continuar com isso no seu coração. Isso. Sai e vem para cá. Isso. Avisa o pessoal aí, Daniel. Não vamos atrasar 5 minutinhos, tá? Para eles entrarem. Isso. Vem para cá. Não volta para casa com isso não. Às vezes você está buscando o seu milagre, mas seu milagre só vai chegar depois que Ele curar você. Isso, traz aqui. Isso, creio. Isso, isso. Traz para Ele. Isso. Glória a Deus. Você tem a oportunidade de viver o incrível, de viver o sensacional, o extraordinário. Não perca essa oportunidade. Isso. Isso. Às vezes você está procurando a coisa certa, mas você está queimando etapas. Antes de buscar seu milagre, busque a sua transformação, a sua cura, a cura do seu coração. Isso. Aleluias. Curando todo meu ser. Confio. Diga para Ele: ajuda-me, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me. Isso. Traz para o particular, traz para o singular, traz para o pessoal. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essas pessoas a Ti. Em nome de Jesus, pessoas valentes, trabalhadoras, dedicadas, pessoas honestas, sinceras, que têm buscado respostas, ó Deus, mas que não conseguem ouvir a Tua voz, pelas dores, pelas mágoas, pelos ressentimentos, pelas decepções. Suas vidas têm sido paralisadas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda. Agora eles estão dizendo, como disse aquele homem: ajuda-me na minha incredulidade. Isso.
Ajuda, Pai, a cada homem, a cada mulher, a cada moço, a cada menina, em nome de Jesus. Cura os casamentos, cura, ó Deus, as situações financeiras, ministeriais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que essa seja uma noite de cura, uma noite extraordinária, em nome de Jesus. De olhos fechados todos, acenda as luzes para mim, por favor. Se hoje nós estamos terminando, quando terminarmos eu preciso que todos saiam pela porta de trás, mas preste atenção, olhos fechados. Tem alguém hoje aqui que quer voltar para Jesus, ou recebê-lo pela primeira vez, jogar por terra essa situação que te afastou dele, essa situação que feriu seu coração. Se tem alguém hoje aqui, só se tiver, eu quero que você levante a sua mão e eu quero entregar a sua vida a Jesus em oração. Se tiver alguém, levante sua mão bem alto e eu quero orar por você. Lá atrás tem uma pessoa. Tem mais alguém? Lá tem outra pessoa. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Lá atrás tem outro. Faz o seguinte, você que está levantando sua mão, vem aqui pertinho de mim. Eu quero tocar em você. Todos fiquem onde estão, ok? Você que levantou sua mão, sai do seu lugar rapidinho e vem aqui. Eu quero receber você aqui pertinho de mim. Sai do seu lugar. Vem cá, campeão. Encaminha aí quem levantou a mão para mim aqui. Rapidinho. Vamos lá. Creio. Isso. Tu és a cura. Isso. Sai do seu lugar e vem aqui. Creio que és tudo para mim. Isso, vem cá. Creio. Isso. Deixa eu te receber aqui, vem cá. Vem cá, campeão. Pode vir. Ele está aqui para te receber. Em nome de Jesus. Você chegou daqui sozinha, mas vai sair daqui acompanhada. Pode vir com ela se quiser. Pode acompanhá-la para ela ficar mais confortável. Vem. Isso. Glória a Deus. Isso. Deus abençoe. Tem mais alguém? Todas as cadeias são quebradas. Só um minutinho. Eu preciso. Olha, eu vou contar de 1 até 3 e a igreja inteira vai dizer junto: você é livre. E cadeias serão quebradas. Grilhões cairão. Vamos lá juntos, como igreja. O que a igreja liga na terra é ligado no céu. Você está precisando de força para tomar essa decisão? Segura aí que a igreja vai abrir uma oportunidade para você agora. 1, 2, 3. Você é livre. De novo. 1, 2, 3. Abaixa suas mãos. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Se tiver, levante sua mão e nós recebemos você aqui agora. Só se tiver. É só para que ninguém fique para trás. Tem alguém? Não? Não? Nós vamos orar por essas vidas. Estenda suas mãos para cá. Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Nós queremos te entregar nesta noite os teus filhos, as tuas filhas. Recebe nessa noite, ó Pai, muito obrigado. Vidas preciosas. Escreve seus nomes no livro da vida, de onde jamais será retirado. Que a decisão que elas tomam aqui seja trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino. Nós te damos graças. Em nome de... Eu quero que a igreja faça barulho aí. Isso. Preste atenção em mim aqui. Eu preciso que vocês desçam por ali, ó. Porque tem alguém só para te receber ali, para pegar o seu contato, ok? Você foi abençoado, amém? Amém?